Demore, deixa eu puxar contigo aqui mais um pouco sobre o depoimento do Silvinei ontem, porque uma das coisas que ele fez foi negar que ele tivesse dado a ordem para os bloqueios nas estradas, sobretudo ali no Nordeste, né? Aliás, ele falou que essa ordem não passa por ele, sim pelos chefes locais ali da Polícia Rodoviária Federal, mas enfim, a gente tem um VT que mostra essa fala dele. Vamos colocar esse vídeo e aí depois a gente repercute aqui contigo. Esse rito de atuação pelo Brasil inteiro não constava, por exemplo, outras regiões, apenas a região Nordeste brasileiro. Senador, eu vou sugerir à senhora, se me permitir, que faça pedido lá à PRF para ela explicar, porque essa operação Trânsito Livre não passou lá pelo meu gabinete. Transporte seguro... Tá? Transporte seguro. Outra pergunta. E a operação do primeiro e segundo turno, eu tenho todas as informações aqui para passar para a senhora, que eu acredito que não seja essa, está havendo alguma confusão. No dia especificamente que vem para o segundo turno, você tem 1.000 multas. Por que houve esse aumento tão exagerado de multas exatamente no período do segundo turno das eleições? Senadora, a eleição foi dia 30, né? A senhora está falando que é... Não, do circunda. Aí, se alguém aplicou a multa, é o policial lá na estrada. Acho que a gente tem que pegar essa informação, saber por que ele aplicou. Se ele aplicou erroneamente, ele vai ter que responder. E um policial não pode fazer uma multa se o cidadão não estava errado. E, por outro lado, se ele não fizer, ele está prevaricando. É crime, né? No dia da eleição foram recolhidos 5 ônibus lá no Nordeste. Quem escolheu os locais para a viatura ficar presente, que não existiu nenhuma barreira no Brasil, nenhum bloqueio, tecnicamente, isso é mentira. Existiam viaturas em ronda, com 2 ou 3 policiais no máximo. São coisas tecnicamente distintas, né? E aí, quem escolheu, senador, os locais foram os chefes de delegacias ou os chefes do serviço de operações. São uma planilha Google que pode ser auditada por perícia e vai verificar que não foi em Brasília que escolheu os locais onde as viaturas ficariam. Ainda sobre planilha Google, como o senhor está dizendo, aqui não é Google, aqui é Ministério da Justiça. O número que eu tenho do segundo turno das eleições são 48 ônibus retidos da região Nordeste, 8 no Centro-Oeste, 3 no Norte, 9 no Sudeste, 4 no Sul. E eu tenho aqui a fonte Ministério da Justiça. Perfeito. No dia da eleição, no dia 30, foram 5 ônibus. Nos 3 dias do processo eleitoral, que para onde se... Não sei a quantidade. Só trabalhei com o dia 30, está aqui o Jean Moraes. Então, o senhor tem 5 só para o dia 30. Significa que, se seu dado estiver certo, nós temos pelo menos aí 43 outras autuações nos 2 outros dias. Tem que checar. Não posso lhe informar. Esse rito de atuação pelo Brasil... O governo foi mal. O governo, não, assim... Diga, Léo, depois eu quero fazer um comentário, mas pode fazer. Não, eu também acho que a Elisiane não foi bem, principalmente porque na CPI você tem que saber contar uma história e você tem que ter uma linha. Não adianta você fazer um monte de perguntas e misturar, porque o caos, como sempre, interessa a quem está mentindo. Só quero falar algumas coisas. Eu tive o desprazer de assistir essa CPI ontem. Esse cara, esse Silvinei, ele é a mistura, né, de todas as coisas nojentas que a gente vê, no geral, um homem fazer. Primeiro, a autoconfiança do macho branco e mentir como ele mentiu ontem. Eu vou dizer mais uma vez aqui, esse cara é um mentiroso. O número de operações da PRF do primeiro para o segundo turno aumentou em 4.000 operações e o dinheiro que eles usaram, Edu, atenção nisso, para tirar policiais de folga no primeiro turno, tá? Policiais rodoviários federais, no primeiro turno, saíram da folga, ganharam lá um bônus para sair da folga, R$300 mil. No segundo turno, R$3 milhões. Isso não é opinião, pouco importa o que esse cara está falando. Só que eu estou indignado, sabe por quê? Porque eu vou falar o português bem claro aqui. Sabe por que esse cara não falaria com um senador homem se tivesse sentado aí desse jeito? Porque ele teria medo de tomar um soco no meio da cara, de tomar uma porrada. A gente tem que falar as coisas aqui como elas são realmente, porque esse despeito, esse jeito de nojo, essa coisa, eu vou lhe explicar uma coisa, esse negócio de, nos subtextos, chamar a Elisiane Gama de burra, que é o que esse cara tá fazendo, ele só faz porque ele é o típico machão que faz isso com mulher. Se fosse um homem, se fosse o senhor Renan Calheiros sentado ali, se fosse o Omar Aziz sentado ali, e ele falasse nesse tom, ele teria medo de 2 coisas, Edu. Primeiro, sair preso da CPI. Que é o que esse cara deveria ter sido feito com ele ontem. Sair preso da CPI e teve o presidente da CPI defendendo esse cara ontem. E segundo, teria medo de tomar uma porrada no meio da cara ao falar desse jeito com o homem. Eu duvido que esse machão de peitinho inflado
e de terninho apertado, que estava sentado ontem, com essa autoconfiança típica do mentiroso, falaria do jeito que ele falou se tivesse um homem sentado no lugar da Elisiane. Me desculpa, porque eu já tive o desprazer de ter que ver esse cidadão ontem. Já tive, assim, ó, gastei horas da minha vida preciosas que eu poderia estar com meu filho fazendo qualquer outra coisa, dormindo, curtindo o meu ócio criativo junto com o Domênico De Masi, e eu tive que ficar vendo, por força da profissão, esse cara falar com a Elisiane Gama dessa maneira. Maneira nojenta, desrespeitoso, chamando ela de burra no subtexto o tempo inteiro. Se fosse um homem sentado ali, Edu, olha, eu duvido que ele teria o peito de falar da maneira como ele falou. Na primeira, ele ia tomar uma fechada. Na segunda, ia ser ameaçado de prisão. Ou coisa pior. E abriu um terrível precedente, né? Porque o cara mentiu descaradamente e ele teve que voltar atrás depois, inclusive. Fica o registro aqui. Ele mentiu para a Elisiane disse que ele respondia processo, ele falou que não respondia nenhum processo. Depois, acho que foram 12 horas de sessão, acho, se não me engano, mais ou menos isso. Foi muito tempo de sessão. Lá no final da sessão ele falou, olha, eu quero retificar uma informação e dizer que eu respondo o processo sim, ou seja, confirmando o que Elisiane falou. E aí, como o Demore disse agora, o presidente da CPMI, o Arthur Maia, disse, não, olha, vou te dar um aviso, você está retificando para que isso não se repita. Ou seja, abriu um baita precedente. Vai para a CPI, pode mentir, o Arthur Maia não vai mandar você preso, que é o que deveria ter acontecido com o Silvinei, este canalha que ajudou a tentar dar um golpe nesse país junto com todos os outros, Anderson Torres, Bolsonaro e afins, deveria ter saído preso por mentir. Ele deve estar preso por outros motivos, perder a aposentadoria, deixar de ser um aposentado da PRF, mas ontem, especificamente, ele tinha que ser preso por mentir na CPI, o que é um crime. E não assim, mentiu só nisso, William, não mentiu só nisso, mentiu em várias coisas. Falou ontem que se apresentou voluntariamente para o ministro Alexandre de Moraes, o TSE. É mentira, o Alexandre de Moraes mandou um ofício na cara, na fuça desse cidadão, dizendo para ele liberar as rodovias para as pessoas poderem votar, senão ele poderia ser preso. Isso é mentira, esse cara passou 12 horas mentindo para o Brasil ontem, com a autoconfiança, com esse peitinho estufado, com despeito, do jeito nojento, tratando do jeito nojento a senadora Elisiane Gama. Repito, se fosse um homem, na primeira ia tomar uma fechada e na segunda ia ficar com medo de tomar uma porrada no meio da cara ontem na CPI. E assim, vamos lá. A hipótese que mais preocupa as pessoas, e é uma hipótese para a qual eu dou muito peso, é uma hipótese, né, para isso que existe a investigação, é que o Silvinei era o cara do Bolsonaro para transformar a Polícia Rodoviária Federal na sua milícia, na polícia para chamar de sua. Isso não é uma estratégia nova. O nazismo fez isso. Hitler fez isso, o fascismo fez isso. Então você pegava uma polícia para chamar de sua, você eu não sei qual é o verbo, né? Milicianizar, sei lá. Você transformava ela na sua milícia e aí depois você ia dando cada vez mais poder. Por exemplo, a Polícia Federal, ela só tem o poder de atuar nas estradas. O que o Bolsonaro estava fazendo com aquela frente de pronta resposta e etc., era dar poderes para a Polícia Rodoviária Federal de poder atuar em várias outras situações. Em outras palavras, levar ela para poder ter poder de qualquer polícia. E aí você põe um cara como o Silvinei, essa é a hipótese que mais nos preocupa. E ele, enfim, é passa a ser o chefe dessa, volto a dizer, hipótese dessa milícia. Então é muito sério o negócio. É muito sério. Todo ditador autoritário, não sei o quê, tem o seu comando, né, policialesco, autoritário, ostensivo ali e violento, usando um grupo organizado. Então, essa é a preocupação. Segunda coisa, a gente tem que se dar conta de que o governo vacilou na articulação política de deixar essas CPIs todas acontecerem. É claro que não adianta chorar o leite derramado. O governo tinha acabado de ser eleito, entendeu? É um momento onde você tem ali popularidade por ter o apoio das urnas. Mas foi por pouco. Mas você acabou de ser eleito. Todo mundo está querendo ter a sua boa vontade, porque o pessoal quer verba, o pessoal quer espaço nos ministérios. Você ainda não entregou nada. O governo não podia, no começo desse governo, na minha opinião, ter deixado todas essas CPIs acontecerem. Bolsonaro conseguiu segurar um monte de CPI, entendeu? E essas CPIs, elas vão ser difíceis para o governo.
Todas elas vão ser difíceis para o governo. E o terceiro ponto é o seguinte, para a gente ter na cabeça que muita gente pensa, Bolsonaro, vamos chamar o Bolsonaro logo, vamos chamar o general Heleno logo. Não é só chamar logo, a gente fica com vontade, como se o dia que a pessoa for lá, pô, beleza, ferrou porque a gente vai desmascarar eles. Não é assim. Tem que ter estratégia, tem que estar bem preparado, tem que fazer o dever de casa do que a pessoa vai responder ali para você poder, enfim, tá na hora ali com bate-pronto. Na CPI da Covid, a turma estava muito bem preparada, na minha opinião. Estava muito bem preparada. Tinha um monte de resposta ali na ponta da língua. Eu tenho a impressão que nessa CPI o pessoal está nesse afã de chamar os personagens principais, mas talvez não seja a hora de chamar as pessoas como eles estão chamando. É bom fazer o dever de casa bem feito, para quando você chamar a pessoa, você poder utilizar daquela presença para poder, enfim, defender as teses que você defende, né? Edu, tem uma técnica investigativa que é bem clássica já, isso vale para a CPI, vale para a técnica policial, vale para a entrevista jornalística. A principal coisa, nesses momentos, não é a sua pergunta, é a sua tréplica. Então, eu vou dar uma humilde sugestão aqui para Elisiane Gama e para todos os outros senadores. Estudem as respostas que essas pessoas vão dar para as perguntas que vocês farão, porque elas são óbvias. É isso aí. Então, se você vai lá, né? Se você vai lá e pergunta pro cara, querido, você aumentou as operações propositalmente no Nordeste? O que você acha que ele vai responder? Não. Então, se você já sabe que ele vai responder não, você tem que estudar e preparar a sua tréplica para levantar um documento, esfregar na cara dele e falar, o senhor está mentindo. Sim, aqui estão os dados oficiais. Eu acho que faltou ontem na inquirição da Elisiane Gama, assim, na minha opinião, humildemente, boas tréplicas, já sabendo as mentiras que ele ia contar, porque elas são óbvias. E outra coisa que você falou, que é super importante, a Polícia Rodoviária Federal foi sim transformada nos últimos anos em polícia ostensiva, milicianizada, militarizada, operou inclusive dentro de favelas, o que é inconstitucional. O STF se debruçou sobre esse caso, inclusive durante a pandemia da Covid, as pessoas trancadas, sem grana, sem comida, sem nada, a PRF invadindo favela. Eu quero lembrar que até hoje, já vai para 2 anos, eu sou investigado formalmente pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, porque denunciei um desses massacres, o maior massacre que aconteceu no Rio de Janeiro, perpetrado pela CORE, que é a divisão BOP lá da Polícia Civil. Em várias dessas operações do Rio de Janeiro, a Polícia Rodoviária Federal estava junto lá, trocando tiro no meio de favela, onde mataram moradores, onde mataram inocentes. Esse não é o papel da Polícia Rodoviária Federal, e você falou muito bem, Edu, é bom a gente lembrar disso, eu também tinha esquecido. O Bolsonaro estava transformando a Polícia Rodoviária Federal, muito sob o comando desse cara aí, em uma milícia de Estado. Isso a gente não pode esquecer. O pastor Henrique Vieira, aliás, falou ontem, trouxe os números, né? A letalidade policial da PRF aumentou muito nos últimos anos. A PRF parou de ser vista como aquela polícia de estradas para virar uma polícia assassina. Isso é um dado. Os dados de mortes da PRF estão aí para quem quiser ver.